Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Nós vamos retomar hoje, iniciar, né, Augusto, o novo capítulo, capítulo 9, titulado Os Demônios. Dentro desse capítulo, nós vamos estudar a origem da crença nos demônios. Nós iremos estudar os demônios segundo a igreja e os demônios segundo o espiritismo. E vamos começar na origem da crença dos demônios. O nosso irmão Augusto trouxe vários conceitos, né? Porque sempre que a gente fala a palavra demônio, no ano de 2025, nós nos reportamos àquilo que trazemos da Idade Média, né? Então, aquela ideia de um ser que se rebelou contra Deus, que tem os seus séquitos, os seus seguidores e que está aí para destruir a humanidade terrena, né? Então, quando se fala de demônio, se pensa muito isso. Então, aqui nós vamos trazer um estudo descaracterizando realmente essa crença e vamos ficar muito atentos ao nosso estudo de hoje, certo, Augusto? Certo. Vamos envolver a nossa irmã Carla para fazer a prece? Amado Jesus, te agradecemos novamente essa oportunidade que tu nos dás de refazimento, de lembrança das lições que tanto precisamos, de rever nossos conceitos sobre temas há tanto tempo já calcados em nossa memória e rever esses temas e dar nova energia, nova roupagem, novo entendimento a eles. Isso tudo nos ajuda a sair da infância espiritual e caminharmos mais firmes, sabendo que nós mesmos somos anjos, somos demônios, que nós mesmos procuramos o nosso caminho e que com esse caminho, ele pode ser melhor junto a Ti, Senhor, que nos espera, que nos acompanha e que nos trata com infinita misericórdia. Ajuda-nos a entender essas lições e que possamos sempre caminhar contigo. Que assim seja. Vamos lá, Augusto, que Jesus nos guie, né? Capítulo 9, os demônios. E o termo demônio vem do grego daimon, significando literalmente espírito interior ou força inspiradora, uma vez que na mitologia e filosofia gregas referia-se a um ser espiritual pertencente a uma categoria intermediária divino-humana, uma espécie de divindade menor ou um espírito orientador. O Augusto está trazendo o conceito da palavra demônio, né? Então, olha que coisa interessante. Então, já descaracterizou aquilo que nós trazemos, né? A ideia de um ser humano, um ser com cabeça, chifre, rabo, isso aqui, nada disso, né, Augusto? E vamos entrar na origem da crença nos demônios. Item 1. Em todos os tempos, os demônios representaram um papel de destaque nas diversas teogonias. E a gente também traz o conceito de teogonias. Refere-se à genealogia e nascimento dos deuses, ou seja, a descrição das origens e relações entre as divindades em diferentes culturas e mitologias, especialmente a mitologia grega. A palavra teogonia vem do grego teogonia, que significa nascimento dos deuses. Tel, deuses, gonia, nascimento. Embora bastante desacreditados no conceito geral, a importância que ainda hoje se atribui a eles confere certa gravidade à questão, por tocar o próprio fundo das crenças religiosas. Eis porque é útil examiná-la, com os desdobramentos que o assunto comporta. A crença no poder superior é instintiva no homem.
encontramos-la sob diferentes formas em todas as épocas do mundo. Se, no entanto, ainda hoje se discute sobre a natureza e os atributos desse poder, apesar do grau de cultura atingido pelo homem, quão mais imperfeitas não deveriam ser as noções que eles tinham a respeito na infância da humanidade. Então, é algo que ele vai falar no Livro dos Espíritos. Então, nós já trazemos essa crença, né, num poder superior. Essa crença nesse poder superior é algo instintivo no homem. Mesmo nos homens ainda primitivos, já trazem isso dentro de si. Essa crença que existe um poder superior, que é algo inato, né, no homem. Item 2. O quadro com que nos apresentam a infância dos povos primitivos, extasiados ante as belezas da natureza e admirando nela a bondade do Criador, é sem dúvida muito poético, mas pouco real. De fato, quanto mais se aproxima do estado de natureza, mais o homem se escraviza ao instinto, como acontece ainda hoje entre os povos bárbaros e selvagens. O que mais o preocupa, ou melhor, o que o preocupa exclusivamente é a satisfação das necessidades materiais, até porque não tem outras. Vive para o físico, né? Então, quando ele fala aqui, de fato, quanto mais se aproxima do estado de natureza, né, de origem ali, mais o homem se escraviza ao instinto. E o instinto está ali para... A função do instinto é manter o corpo, né? A procriação, a alimentação, o repouso, tudo isso é uma forma de manter o corpo físico e a espécie. Então, o instinto é uma espécie assim, de inteligência dada por Deus. O instinto é: eu não preciso raciocinar para fazer, é pronto. É Deus protegendo a sua criação. Só que ele está pautado a função fisiológica, as coisas, a manutenção do corpo físico. Então, quanto mais, quando ele usa o termo, quanto mais se aproxima do estado de natureza, ou seja, ali da criação, mais o homem se escraviza ao instinto, como acontece ainda hoje entre os povos bárbaros, né? Então, é a pessoa que está muito mais voltada a comer, beber, dormir e procriar. Ainda não se espiritualizou, ainda não buscou a espiritualidade. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão lentamente, gradualmente. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade, como o corpo humano. Olha só que interessante isso aqui. Lembra que a tia sempre fala, né? Gente, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós ainda somos muito infantis. E é isso que ele está falando aqui, olha. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão o quê? E gradualmente. É que ele fala, a alma também tem a sua infância, a sua adolescência e virilidade. Então você imagina você pegar um ser, aí a gente diz: tia, nós estamos então na infância, que nós, tadinho, não sabemos de nada. Não. É apenas quer o seu bem-estar, a sua alimentação, ele quer dormir, ele quer procriar, ele não tá, o senso moral ainda não nasceu. Esse é o que está ali na infância. Então nós estamos ali numa adolescência de muita rebeldia. Mas para alcançar a virilidade, que a tornará capaz de compreender as coisas abstratas, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Ela quem? A alma. Por quantas existências não deve passar? A gente consegue resolver tudo isso numa só? Não. E isso, gente, não é motivo de desculpas, tá bom? Nós somos no processo de evolução. Não. Rebeldia, eu não quero seguir, eu quero aqui ficar, tá bom? Sem remontarmos aos tempos primitivos, olhemos à nossa volta a gente do campo e percrustemos os sentimentos de admiração que nela despertam o esplendor do sol nascente, a abóbora estrelada do firmamento,
o gorjeio dos pássaros, o murmúrio das ondas cristalinas, as campinas cobertas de flores. Para tais pessoas, o sol nasce por hábito e, contanto que forneça suficiente calor para sazonar as colheitas, sem as queimar, nada mais exigem dele. Se olham o céu, é para saber se o tempo será bom ou não no dia seguinte. Tanto faz que os pássaros cantem ou deixem de cantar, desde que não lhes destruam a lavoura. Preferem o cacarejar das galinhas e o grunhido dos porcos ao canto do rouxinol. O que desejam dos regatos cristalinos ou lamacentos é que não sequem nem inundem. Dos prados que produzam boa erva, com ou sem flores. É tudo o que desejam. Dizemos mais, é tudo o que assimilam da natureza, apesar de já muito distanciado dos homens primitivos. Gente, que chamado! Ele fez essa comparação com o homem do campo e dizendo assim, olha, o homem do campo ele quer só isso. Ele diz assim, ele olha para o céu, mas não tem o senso moral e espiritual, que aí é a espiritualidade, de olhar para o céu e pensar no universo, e pensar, olhar para as estrelas e pensar na quantidade de planetas, de sistemas, da criação divina. Não, ele só olha para o céu, vai chover ou não vai chover amanhã, porque isso vai depender da lavoura. Então, quantas vezes nós mesmos aqui, nós não vivemos isso, a gente olha, ele não quer saber se a planta vai dar flor, não, ele quer saber que vai dar fruto. Somos nós, mas ele diz que isso mostra a aproximação do primitivo. Quer nem saber se dá flor, ele quer comida. Então a gente está na vida, no dia a dia, a gente não olha, a gente não percebe, a gente não agradece. Prefere o barulho do porquinho e o cacarejar da galinha do que o canto do rouxinol. Isso para ele não faz diferença nenhuma. Então é uma pessoa que está realmente muito próximo do primitivismo. E somos um pouco nós. A gente olha para o céu, a gente pensa, a gente medita, a gente tem uma sensibilidade de ouvir o canto dos passarinhos. Ainda estamos nesse movimento de realmente preocupados com o quê? Comer, beber, dormir e procriar. Ficamos Como ele fala que a evolução é lenta e nós vamos devagar acontecendo, né? Quantas evoluções não tem ela de experimentar até chegar a apreciar toda essa natureza? Exatamente, né, Carlinha? Exatamente. E eu fico a me perguntar quantos milênios ainda precisaremos, né? Enquanto foi bom, meninas, meninos. Falta ainda nossa de sensibilidade, né? A gente ainda preso ao instinto ainda o material, é trabalhar, comer, beber, dormir, né? E esquece de olhar o sol, o dia bonito, né? Olhar e ver essa beleza que Deus nos dá. A gente ainda tem essa dificuldade, a gente ainda está preso muito percebe, nesse, né? de tudo isso. Não se apercebe, não agradece. A gente está sempre pronto para olhar para a terra e não elevamos os olhos ao céu. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós nos reportamos àquilo que trazemos da Idade Média, né? Então, aquela ideia de um ser que se rebelou contra Deus, que tem os seus séquitos, os seus seguidores e que está aí para destruir a humanidade terrena, né? Então, quando se fala de demônio, se pensa muito isso. Então, aqui nós vamos trazer um estudo descaracterizando realmente essa crença.
Nós já trazemos essa crença, né, num poder superior. Essa crença nesse poder superior é algo instintivo no homem. Mesmo nos homens ainda primitivos, já trazem isso dentro de si, essa crença que existe um poder superior, que é algo inato, né, no homem. A função do instinto é manter o corpo, né? A procriação, a alimentação, o repouso, tudo isso é uma forma de manter o corpo físico e a espécie. Então, o instinto é uma espécie assim, de inteligência dada por Deus. O instinto eu não preciso raciocinar para fazer, é pronto. É Deus protegendo a criação. Só que ele está pautado a função fisiológica, as coisas, a manutenção do corpo físico. Quanto mais se aproxima do estado de natureza, ou seja, ali da criação, mais o homem se escraviza ao instinto, como acontece ainda hoje entre os povos bárbaros, né? Então é a pessoa que está muito mais voltada a comer, beber, dormir e procriar. Ainda não se espiritualizou, ainda não buscou a espiritualidade. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós ainda somos muito infantis. A alma também tem a sua infância, a sua adolescência e virilidade. Estamos na adolescência rebelde, né? Lembra que o processo da rebeldia é: eu sei, já me falaram, mas eu não quero obedecer. Então, quando ele fala da infância, ele está falando dos seres ainda primitivos, que ainda não carrega maldade, o senso moral ainda não nasceu. Esse é o que está ali na infância. Então, nós estamos ali numa adolescência de muita rebeldia. A gente consegue resolver tudo isso numa só? Não. E isso, gente, não é motivo de desculpas, tá bom? Não, nós estamos no processo de evolução. Não. Rebeldia, eu não quero seguir, eu quero aqui ficar, tá bom? Então a gente está na vida, no dia a dia, a gente não olha, a gente não percebe, a gente não agradece. Então é uma pessoa que está realmente muito próximo do primitivismo. E somos um pouco nós. A gente olha para o céu, a gente pensa, a gente medita, a gente tem uma sensibilidade de ouvir o canto dos passarinhos. Ainda estamos nesse movimento de realmente preocupados com o quê? Comer, beber, dormir e procriar. E eu fico a me perguntar, quantos milênios ainda precisaremos, né? Não agradece. A gente está sempre pronto para olhar para a terra e não elevamos os olhos ao céu. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus, por esse momento de estudo e de reflexão. Que possamos despertar, aprender a valorizar o cantar de um pássaro, o sol que nos aquece, o vento que nos acarinha e o céu que nos convida à grandiosidade da vida. Obrigada, Senhor, graças te damos. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.